Bom, dando sequência agora, vamos para a palestra da doutora Margarida Sartori, do Laboratório Oceanos, e do PhD Maurício Marques, da Agile Technologies Brasil. Vamos falar sobre PFAS e PFOS, o lado analítico da questão, avanços e inovações das técnicas. Não, ele... Beleza, então. Peraí. Vou usar esse aqui. Deixa eu melhorar esse aqui, que esse aqui é mais forte. Aqui o pointer, para um lado para o outro, e aqui, se você precisar tentar alguma coisa. Tá bom? Eu te aviso com 5 minutos. Bom dia a todos. Agradeço a participação nesse evento. Então, hoje eu vou apresentar para vocês o Laboratório Oceanos, na parte analítica de PFAS e PFOS. Então, quais as dificuldades que os laboratórios encontram nas análises de PFAS e PFOS e na rotina de um laboratório ambiental? Então, eu digo, né, que a análise de PFAS e PFOS é algo que é detalhe. Então, é desde a parte de coleta de amostras, com recipientes de polietileno de alta densidade, que não é qualquer uma frascaria ou qualquer uma vestimenta, se a vestimenta não estiver completamente limpa, se o coletor estiver fazendo uso de algum produto de creme para hidratante ou mesmo alguma coisa para evitar a contaminação no sítio. Então, hoje, nós temos em torno, acima de 4.000 compostos, né, de PFAS e PFOS, todos com CAS number. Nós temos uma dificuldade em encontrar padrões no mercado, facilidade de comprar padrões, ou em mix ou avulso. E qual a legislação que devemos atender? Nós temos a EPA, a legislação europeia, e a chinesa, e com valores muito baixos, em torno de 1 ppt. Então, quanto mais baixo for esse limite, mais complexo, dentro de um laboratório, você manter a qualidade analítica. Então, como eu falei, desde a coleta, insumos de laboratório, posturas de laboratório, até você entregar um resultado confiável. Qual o limite de quantificação a atender, que é confiabilidade analítica? Qual a metodologia que não pode impactar tanto nessa questão da rotina analítica de um laboratório? Nós sabemos que a rotina dentro de um laboratório é grande. Eu trabalho em um laboratório orgânico e ele roda 24 horas por dia, com 7 dias na semana, feriado, não para e é direto. Então, esse impacto, a gente tem que escolher uma técnica analítica que não seja nem demorada e nem muito custosa. Nós hoje vamos propor uma técnica analítica com um LC triplo quadrupolo, sem usar um QTOF, que é um equipamento extremamente caro. E, para isso, a gente tem que ter uma obtenção de resultado muito robusto, ou seja, a nível de PPT, você tem que ter uma condição que você acredite naquilo que você esteja liberando. Então, eu não posso permitir que meu laboratório tenha um acréscimo, um background alto de PFAS e PFOS, que senão eu não consigo ter essa confiabilidade. E como a Oceanos está se preparando para superar todos esses desafios e facilitar essas análises na rotina. Então, em 2021, eu estou há 5 anos, eu tenho 20 anos já de carreira analítica, hoje eu estou à frente do laboratório orgânico, e 5 anos eu trabalho na Oceanos, e em 5 anos esse laboratório cresceu muito. Então, em 2021, para a gente trabalhar com a portaria 888, nós adquirimos um LC triplo quadrupolo para atender a portaria. E, nesse meio tempo,
a gente já estava pensando em fazer os PFAS e o PFOS, e eu tentando entender qual seria o background do meu laboratório. Então, o que eu consegui medir foi 100 microgramas por litro, e as legislações é 1 micrograma por litro, e até menor do que isso. E aí, o que fazer? Aí foi feita a proposta para o Richard, e aí nós sentamos em parceria com a Agilent, e a partir de abril e maio a gente começou a pensar qual seria, se a gente quisesse entrar no mercado para oferecer um serviço de excelência analítica, qual seria a nossa mudança. Então, a partir de julho e agosto, nós adquirimos um outro equipamento que utiliza a mesma fonte, mas, porém, ele tem uma sensibilidade analítica muito baixa. É um LC-QT 6490, da série, que o Maurício vai apresentar para vocês. Ele vai trabalhar, ele reduz muito a linha de base e o background, você consegue um PPT tranquilamente, sem trabalhar com QTOF, é só um LC, massas. E, a partir de setembro e outubro, nós começamos a aumentar a nossa gama de compras de compostos, né, de padrões, e aí para poder aumentar o que a gente vai oferecer para o mercado e observar algumas coisas, itens que eu tenho que usar dentro do laboratório livres de PFAS. Então, hoje, no laboratório orgânico, eu tenho tampas de garrafas que tem PFAS, septos de vials e outras coisas que dentro de um laboratório orgânico tem. Então, a nossa preocupação é ter uma área limpa, clean, sem PFAS, e você usar todos os insumos em parceria com a Agilent, que eles têm todo esse background de expertise, de insumos para poder oferecer para a gente que consiga ter essa qualidade analítica. E, em dezembro, agora final de novembro, nós instalamos o nosso equipamento, e aí faltando um kit, né, para a gente fazer uma troca no interior do HPLC, para poder, livre de PFAS, para a gente medir novamente esse background do laboratório. E aí, sim, a gente começar a fazer toda a parte de desenvolvimento analítico juntamente com a Agilent. Então, o futuro assim que nós temos é entregar até o primeiro semestre de 2025 em torno de 85 a 90 compostos já validados. Tá? Esse é a nossa meta. E quais são as nossas etapas? Então, esse é o laboratório, é o triplo quadrupolo 6490 com HPLC ao lado. Ela tem uma bomba binária. As amostras elas ficam condicionadas dentro de um cooler de 0 a 4 graus para manter as amostras antes de fazer a parte analítica. Ele está separado, né? E a parte de preparo dessas amostras de padrões também vai ser uma área separada para poder minimizar ou mitigar, de fato, a concentração de PFAS dentro do laboratório. Então, a primeira etapa é fazer o estudo de background do laboratório, após a instalação desse kit, desenvolvimento das soluções e padrões, a metodologia analítica. Hoje, nós temos uma metodologia que a Agilent vai apresentar em torno de 13 minutos de análise, então, é uma análise extremamente rápida, com determinação de LQ e LD, observando sempre essas boas práticas de laboratório, porque tudo que a gente usa também tem PFAS, né? Desde de um simples creme de mão, protetor solar, isso daí tem PFAS. E fazer a validação analítica e solicitar a nossa acreditação no Inmetro para aumentar o nosso escopo. Então, hoje, é esse trabalho que estará pronto para ser desenvolvido e devolvido para a sociedade científica. Eu tive que ser rápida, porque o material da Agilent é maior. Pronto, é isso.
Acho que ele vai colocar, né? A dele. É. Já entrou? Bom dia, pessoal. Bom, antes de mais nada, uma vez mais, também obrigado pela oportunidade da gente estar aqui falando um pouquinho a respeito das soluções analíticas para analisar essa categoria química de moléculas que tem se tornado uma enorme dor de cabeça, né, nos últimos anos, dentro desse cenário ambiental. Então, a gente pode classificá-los atualmente como uma espécie de contaminantes emergentes. E por quê? Porque parte dessas moléculas que a gente coloca como grupo chamado PFAS, nós temos valores de referência, mas parte nós ainda não temos. E por que parte nós ainda não temos? Porque foi muito bem colocado pela Margarida. PFAS é uma classe de moléculas gigantescas, né? Então, a gente tem ali centenas, milhares de moléculas podendo ser classificadas como PFAS. A gente vai falar um pouquinho a respeito de algumas delas. Eu sou o Maurício Marques, né? Eu sou especialista de produtos na Agilent para a parte de cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas, que hoje, globalmente falando, é a tecnologia preferencial para se analisar PFAS. Tá? Bom, vou pular essa parte aqui, porque para a gente poder ganhar tempo. Então, o que são, na verdade, esses PFAS? Os PFAS, pessoal, eles estão subdivididos em duas grandes subclasses de moléculas, que são quais? São os perfluoralquil e os polifluoralquil. Então, os perfluoralquil são as moléculas onde nós temos uma cadeia carbônica e onde todos os átomos de hidrogênio dessa cadeia carbônica, eles são substituídos por flúor, com exceção de um grupo funcional. Ok? Então, esses são os perfluoralquil. E nós temos os polifluoralquil, que nesse caso, não todos, mas alguns átomos de hidrogênio são substituídos por flúor. E aí nós temos, então, também um grupo funcional. Dentre os perfluoralquil, que é onde todos os átomos de hidrogênio são substituídos por flúor, nós temos duas moléculas que são as mais conhecidas, que são o PFOS e também nós temos o PFOA. Essas duas moléculas, PFOS e PFOA, eles são perfluoralquil e estão dentro da classe do PFAS. Então, PFAS é um grupo gigantesco de moléculas. E dentro da classe do PFAS, nós temos PFOA e nós temos PFOS. Agora, por que essas moléculas elas têm se tornado uma dor de cabeça, né, globalmente falando? Porque essas moléculas elas são largamente utilizadas em quase tudo, né, que a gente pode ter. Então, elas são moléculas que, primeiro, elas possuem características químicas muito especiais. Por exemplo, elas são quimicamente estáveis e elas são termicamente estáveis. Então, elas são muito utilizadas em embalagens para repelir gordura. Elas são usadas em produtos para fazer combate a incêndio, né? Elas são usadas em frigideiras, né, para fazer aquele material antiaderente. Então, esse material ele surgiu lá nos anos 30, tem sido, desde então, largamente utilizado, só que, como ele foi largamente utilizado, né, percebeu-se, há pouco tempo atrás, que
pessoas que estavam sendo mais expostas a algumas dessas moléculas passaram a ter alguns problemas. E aí suspeitou-se que essas moléculas poderiam ser as responsáveis por alguns danos de saúde. Danos esses que poderiam ser relacionados a causas de problemas hepáticos, a alguns tipos de câncer e assim sucessivamente. Tá bom? Então, essas moléculas, pelo fato delas serem moléculas antigas, pelo fato delas serem largamente utilizadas, e elas têm uma característica também muito importante: elas não são degradáveis naturalmente. Então, uma vez que elas entram num ambiente, né, no nosso meio ambiente, elas não se degradam naturalmente. Então, se eu tenho, por exemplo, um aterro sanitário, e aquele aterro sanitário ele está contaminado com PFAS, aquele PFAS fica lá, tá certo? Então, se eu tenho, por exemplo, chuva, aquilo ali é lixiviado, tá? Vai, por exemplo, para um lençol freático, eu tenho a contaminação do lençol freático. Então, naturalmente, nós não temos a decomposição dessas moléculas. Isso é um problema em função dessa estabilidade extremamente grande que esses compostos têm. Então, basicamente, o que nós temos? Todos os átomos de hidrogênio sendo substituídos por flúor, né? No caso dos perfluoralcanos. Nos casos do poli, a gente tem apenas alguns deles. São lançados sistematicamente no meio ambiente, são bioacumulativos e persistentes, e os principais são essas duas moléculas, são o PFOA, que é o perfluoroctanoico, ácido perfluoroctanoico, e nós temos o PFOS, que é onde aquele grupo funcional não é uma carboxila, mas ele é um grupo sulfônico. Então, eu tenho o ácido perfluoralcânico, alcano sulfônico. Essas moléculas, elas têm sido detectadas em água, solo, lodo, e aqui, ó, em concentrações extremamente baixas. Eu costumo brincar o seguinte, pessoal. 5 minutos? Vixe, então tem que correr muito. Então, assim, essas moléculas, pessoal, elas são... A gente precisa quantificar aquilo que nós chamamos de pensamentograma de alguma coisa, né, num enorme volume. Então, é o equivalente a gente pegar uma gota de um corante alimentar, colocar numa piscina olímpica e eu tenho que quantificar aquele corante. Então, eu preciso de tecnologia para isso. Ok? A gente precisa disso daí. Essa informação ela até está equivocada, porque a última IPA que foi lançada, a gente precisa pegar 4 nanogramas por litro, 4 nanogramas por litro de PFOS e PFAS em água para consumo. Então, a gente precisa ter técnicas analíticas para poder chegar numa situação como essa. E vejam, pessoal, quando eu falo de PFOA e quando eu falo de PFOS, eu sei qual é a molécula que eu vou buscar. Eu não estou trabalhando com PFAS, diferentes tipos de PFAS que são desconhecidos. Eu estou trabalhando com moléculas que eu sei a estrutura química. Se eu sei a estrutura química, eu sei qual é a sua respectiva massa molecular. E aí, para isso, eu vou usar um equipamento do tipo LC triplo quadrupolo, tá? E por que eu vou usar o LC triplo quadrupolo? Porque eu conheço as moléculas que eu vou monitorar. Se eu estou trabalhando com algo desconhecido, eu trabalho com um Q-TOF. Mas como no caso, né, das moléculas de PFAS a serem monitoradas, nós sabemos quais a gente vai monitorar, eu vou para um triplo quadrupolo. É a mesma coisa da portaria 888, do CONAMA 357, a gente sabe quais são as moléculas que a gente precisa monitorar. Então, eu sempre dou preferência para o LC triplo quadrupolo. Sempre a técnica preferencial é essa. E por que essa técnica, pessoal, ela é a técnica preferencial? Deixa eu colocar nesse slide aqui que fica mais rápido para a gente ganhar tempo. Um equipamento do tipo triplo quadrupolo, rapidamente, como que ele funciona? Ele tem 2 analisadores de massa, sendo que cada analisador é o que nós chamamos de quadrupolo. É um conjunto de 4 barras metálicas, que é isso daqui, ó.
Então, quando eu analiso uma amostra, vamos imaginar que a gente tem uma água aqui de consumo que eu quero buscar se tem ali ou não molécula de PFOA. Eu vou informar para o software qual é a respectiva, né, relação MZ do PFOA e automaticamente o meu quadrupolo ele vai estabelecer ali valores de RFDC para filtrar aquele valor de MZ. Se eu estou trabalhando com o meu quadrupolo no modo full scan, o que vai acontecer com o meu ruído da análise? Fica super elevado. Então, eu não consigo distinguir nesse monte de coisa aqui, ó, qual é a molécula de PFOA. Aí eu tenho um outro método de aquisição chamado de SIM, né, que é o Selected Ion Monitoring. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar no primeiro quadrupolo, tá, um valor de RFDC de forma que apenas o íon molecular do PFOA vai passar. Tudo que não é PFOA não passa. Então, o que vai acontecer agora? O meu ruído aqui, ó, ele vai reduzir substancialmente. Então, eu já estou começando a limpar a minha amostra. Só que para eu chegar naquele pensamentograma que eu falei, lá dos 4 nanogramas por litro, que significam 4 ppts de concentração a serem quantificadas, eu preciso trabalhar naquilo que nós chamamos de MRM, que é o Multiple Reaction Monitoring. O que esse modo de aquisição vai fazer, pessoal? Ele vai selecionar o meu íon molecular aqui, ó, que é o MZ do PFOA. Ele vai fragmentar o íon molecular do PFOA aqui numa célula de colisão. E aí, íons moleculares, fragmentos daquela estrutura química do PFOA serão resselecionados no meu segundo quadrupolo. E aí, olha o que acontece com o meu ruído em relação a esse espectro e em relação a esse espectro aqui, ó. Eu vou literalmente fazer uma super limpeza na minha amostra. Tá? Então, é por isso que eu preciso de uma máquina que tenha poder de sensibilidade para poder enxergar, digamos assim, essas super baixas concentrações dessas moléculas em diferentes tipos de matrizes, quer sejam elas solo, pode ser uma matriz alimentar, que hoje em dia a gente sabe que existe contaminação de PFAS em matrizes alimentares, em água e assim por diante. Tá bom? Então, hoje, né, esse equipamento que está presente no Laboratório Oceanos, ele é um equipamento, o equipamento ele se chama 6495, ele é o equipamento dentro do nosso portfólio com a maior sensibilidade, que é para poder chegar nesse nível de detecção. E por que é importante também que a gente leve em consideração todos esses cuidados que a Margarida falou? Porque, infelizmente, a gente tem PFAS em tudo. Muito provavelmente, se a gente chegar na nossa casa e a gente começar a ler o rótulo, né, das embalagens e tudo que a gente tem lá, provavelmente a gente vai ver alguma coisa relacionada a isso. Tá? Estima-se hoje que 99% dos organismos vivos tenham algum nível de contaminação de PFAS na sua corrente sanguínea. Então, assim, é uma coisa extremamente preocupante. Tá? É claro, a gente está falando aqui de uma contaminação crônica. Então, isso vem sendo, nós estamos sendo expostos a isso por muitos e muitos anos. Ok? Então, esse é o grande problema que a gente precisa monitorar. Aqui alguns exemplos, né, de curvas onde a gente consegue visualizar o poder da tecnologia, onde a gente consegue pegar, ó, baixas concentrações. Aqui a gente está falando ainda de nanogramas por ml. Mas a gente tem esses dados aqui, ó, onde eu estou pegando uma amostra real, tá, de água, onde eu tenho PFOS, onde eu tenho PFOA. Essa análise foi feita nos Estados Unidos, com água, né, de consumo dos Estados Unidos, mas notem que os valores aqui, ó, estão acima dos valores permitidos pela EPA lá, que hoje é de 4 nanogramas por ml. Então, essa amostra ela está proibida
para consumo humano, baseado hoje nas normas da EPA lá. Tá bom? Então, são características que a gente precisa levar em consideração. E aqui, nós temos um workflow, atualmente, completo, para poder trabalhar desde o preparo dessa amostra, quer seja ela líquida, quer seja solo, quer seja alimento, ou seja, uma matriz sólida ou uma matriz líquida. Tá? Então, todo o preparo, até a parte do equipamento final. É importante enfatizar que o equipamento, né, principalmente aqui o cromatógrafo, ele também possui algumas partes que podem estar contaminadas com PFAS. Então, a gente precisa fazer a substituição de algumas partes, que vão ser PFAS livre, para que a linha de base, como a Margarida falou, vá lá embaixo. E, eventualmente, né, eu não tenha um falso positivo ou eu mascare o meu resultado. Porque as concentrações que a gente vai buscar, elas são extremamente desafiadoras. Tá certo? São muito desafiadoras. E aqui um ponto importante, né, são essa questão aqui da base de dados. Ó. Hoje, a Agilent, a gente tem uma base de dados que ela já está disponível comercialmente com diversos PFAS. Então, isso significa que o usuário ele não precisa ficar otimizando, né, para descobrir qual é a transição 1, qual é a transição 2 e assim por diante. Essa biblioteca, atualmente, ela tem cerca de 100 a 150 compostos, mas está para sair uma atualização onde a gente terá aí cerca de 300, um pouco mais de 300 compostos PFAS já catalogados com as suas respectivas massas moleculares, os seus respectivos íons, fragmentos, energias de colisão e assim por diante. Então, a ideia é a gente tentar fornecer uma solução completa para o usuário, né, de forma que a gente facilite o uso. E por quê? Porque o equipamento, a gente sabe, é um investimento elevado, então a gente precisa, é fundamental que a gente precise de uma estrutura laboratorial, a gente precisa de uma equipe devidamente treinada para poder gerar aqueles resultados, interpretar aqueles resultados e fornecer aqueles resultados, né, para quem está solicitando aquelas análises. Então, essa que é a ideia, né, desse processo de parceria que a gente vem estabelecendo junto ao Laboratório Oceanos. Então, pessoal, isso daqui era o que eu queria falar de uma forma muito rápida e resumida em função do nosso horário. Tá? Mas o importante mesmo é a gente saber, PFAS, como eu falei, é uma categoria de moléculas químicas que tem sido uma enorme dor de cabeça. Eu não sei aqui se todos já tiveram a oportunidade de assistir um filme chamado O Preço da Verdade, chama Dark Waters, né? Acho que como o tema é relacionado, acho que todos já viram, mas para quem não assistiu, vale a pena, porque fala da história, de como surgiram essas moléculas nos Estados Unidos. Tá? Então, é super legal, porque surgiu há muitos anos atrás, o problema ele é existente até hoje. Existe um site americano que eles monitoram todas as fontes de água, e você pode selecionar, por exemplo, então, água subterrânea, outros tipos de água, e mostram os respectivos níveis de contaminação dessas águas. Então, lá eles estão bem mais adiantados do que nós aqui, mas eu acredito que nós aqui vamos chegar naquele nível. Ok? Então, acho que a mensagem são moléculas que têm um potencial para causar doenças de forma crônica, e a gente precisa estar atento para começarmos a nos movimentar o mais rápido possível para monitorar isso daí. Vamos começar provavelmente pelas águas, e é bem possível que daqui a pouco a gente precise expandir esse escopo para outros tipos de matrizes. Tá certo, pessoal? Bom, de uma forma... e aqui só para finalizar, perdão, eu prometo que esse é o último, tá? Aqui só para mostrar o portfólio de triplos quadrupolos da Agilent, para enfatizar aqui o 6495,
que é o equipamento que a gente está posicionando para essa aplicação em função do seu limite de sensibilidade, ele conseguir enxergar, né, níveis de concentração muito baixos. Essa máquina, ela foi lançada o ano passado e esse ano ela ganhou o prêmio, né, como o melhor equipamento de espectrometria de massas do ano de 2024, que é ofertado pela revista Select Sciences. Esse prêmio ele é entregue no Congresso Americano de Espectrometria de Massas, que acontece sempre no meio do ano, no mês de julho. Então, os últimos modelos de triplos quadrupolos que a Agilent lançou, nós ganhamos essa premiação. Então, o Ultivo ganhou em 2018, o 6475 ganhou em 2023 e o 6495 ganhou agora em 2024. E é importante enfatizar, uma vez que nós estamos falando de meio ambiente, que hoje a Agilent ela tem essa certificação, né, dessa ONG aqui, ó, chamada de ACT, My Green Lab. A gente tem essa certificação a respeito do monitoramento do processo de sustentabilidade de produção das nossas máquinas. Tá? Então, a gente tem todo esse processo, as nossas fábricas, elas são independentes hoje em termos de geração de energia para poder ter cada vez mais a sua produção do tipo environmental friendly realmente. Tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar. Desculpa, eu ultrapassei um pouquinho do tempo. Mais dúvidas, perguntas, a gente vai ter um cafezinho aqui daqui a pouco. Eu estou à disposição para a gente não ultrapassar mais ainda o tempo. Beleza? Obrigado, pessoal. Oi. Deixa eu só falar uma coisa, né? No Brasil, esse é o quarto equipamento, né? 6495, que já foi instalado. E nós, na Oceanos, no Rio de Janeiro, nós temos um deles. Então, são 3 espalhados no Brasil e um é o nosso, para pesquisa e para desenvolvimento dessa tecnologia. Tá? É isso.